E hoje o nosso tema vai ser muito legal e eu estou com um convidado especial, que é o Dr. Rumenig, ortodontista. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho, conta o tempo de formato que você tem, um pouquinho sobre você, filhos e tudo, que aí nós vamos entrar quente no assunto de hoje, que é ortodontia em parceria com a odontopediatria e a importância disso. Meu nome é Rumenig, sou ortodontista formado pela Faculdade de Volta Redonda Unifoa, já tenho 13 anos de formado, sou especialista em ortodontia, já vai fazer 8 anos e estou nessa caminhada do trabalho com a Tia Bela, já fazem o quê, Tia Bela? Em torno de 12 anos? Uns 12 anos que você trabalhou até antes comigo, Isso. Lá na Clínica Maria Amélia, que foi aonde começou a OdontoKids, você lembra? Isso, lembro. Exatamente, sim. Há 5 anos atrás, em 2016. E aí, só que lá, engraçado que eu tô lembrando disso, a gente trabalhava junto, só que não. Só que não. Porque era o único dia que eu não ia na clínica. Era o dia que eu estava atendendo. Mas a gente se comunicava muitas vezes através das secretárias, mas sempre com muitas boas referências do bom atendimento, que ele é chamado aqui de Twig, né, pelas crianças, porque o nome dele é muito difícil. Explica um pouquinho do seu nome. Meu nome é alemão, meu pai é apaixonado por futebol, era um jogador de futebol, e meu pai resolveu colocar meu nome e colocou igual o nome do jogador, com 10 letras, então fica difícil de pronunciar, de ler e de passar para as pessoas, né, meu nome. Então a gente escolheu um nome mais fácil, um apelido e que tem dado certo. Estamos tendo sucesso, né, nessa jornada. Que é o Twig. Que é o Twig. Exatamente. E assim, como eu sempre falo, para você que é odontopediatra, para você que trabalha no interior, ele tem uma vivência de interior também, é doido para levar o protocolo de Tia Bela para o interior, nós vamos programar isso, né, Twig? Com certeza. Isso. Então, assim, para você que trabalha com criança, você que é ortodontista, a importância da gente escolher profissionais, tanto o ortodontista escolher um bom odontopediatra nos quesitos que são fundamentais para se desenvolver um atendimento de excelência, quanto também o odontopediatra escolher um ortodontista que também tenha os mesmos princípios e valores que norteiam a missão do próprio profissional. Então, hoje, eu falo assim que eu sou extremamente feliz de ter o Twig na minha equipe, porque é uma pessoa assim que trabalha com amor, que gosta do que faz, que chega com essa carinha boa aí. Toda sexta-feira ele está aqui, menos uma por mês, né? Que ele trabalha também no interior, ele viaja. Então, assim, como isso é importante, é uma dica valiosa que eu estou te dando, de você escolher profissionais que tenham realmente o mesmo gosto pela profissão, o mesmo sentido de missão pela profissão, porque dessa vida não se leva a nada se a gente não usar o tempo que a gente está no trabalho também para fazer algo de bom pelas pessoas, para conviver, de que adianta, né, ficar ralando tanto. Com certeza. E aí eu te pergunto, o que te atraiu realmente quando eu te convidei para entrar na equipe da OdontoKids? Eu sei que você ainda não tinha vivenciado o protocolo, mas do lado de fora da tela, vendo o nosso crescimento e tudo, o que te fez atrair para entrar na equipe da OdontoKids? Na verdade, eu já falei várias vezes com toda a equipe, e com você, né, Tia Bela, que eu acho o grande importante, a gente, todo dia, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ter um fundamento. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou naquele lugar trabalhar? Então, a estrutura que é passada para a gente, a forma do protocolo, de como a gente trabalha, é uma forma muito interessante, porque o que a gente interage diretamente com a família, com os pais, e tendo um odontopediatra que é referência para nós, para onde a gente pode direcionar a questão do nosso atendimento e da forma como a gente vai vender o nosso produto para o paciente e para os pais, é bem interessante. Por quê? Porque não forma fantasia, a gente trabalha com diagnósticos reais. O que são diagnósticos reais? Dentro daquilo que a possibilidade do que está ao vivo. Ao vivo como? A criança chega, né, Tia Bela, e a gente começa a estabelecer quais são os limites para o tratamento, Isso. O que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito e qual o diagnóstico que tem que ser feito. E a grande vantagem da forma de trabalhar assim é a autonomia que você tem. Claro que
com fruto de muito estudo, né, de dedicação, porque... Da confiança mútua. E isso faz a gente profissional, todo dia, como estar aqui, a gente estudar para chegar aqui. Isso. Estudar é querer dar o seu melhor. Então, Isso. é o que a Tia Bela às vezes fala com a gente, olha, vocês têm que estar preparados para tudo. E esse preparo faz a gente o quê? A gente procurar conhecer mais, não só na parte teórica do tratamento, mas na parte do dia a dia de lidar com as pessoas. Humano. Sim, o lado humano do protocolo que você bate sempre na tecla, né? E eu vejo, e eu fico muito feliz porque nas sextas-feiras que o tio Ig está aqui, é tão bonitinho que ele abre a porta do meu consultório, né? E eu tô lá no atendimento com a criança, ele bate na porta e vai entrando e falando, oi, pessoal, olá e tudo. Então, assim, ele se insere no protocolo da odontopediatria, mesmo estando vestido de preto. Mas, claro, que tem uma máscara. Cadê, tio Ig? É claro que o lúdico também entra na ortodontia, pode para as pessoas verem. Tem uma máscara do Batman, porque ele não é só o tio Ig, ele é o tio Ig Batman. E o tio Ig Batman tem algo também de comunicação especial com as crianças. Sim, com certeza. Não é verdade? Pode tirar. E isso faz com que a conexão que eu, Tia Bela, estou criando com a criança no meu consultório, ela se prolongue numa avaliação da ortodontia que a criança faz dentro da minha clínica. Então, o protocolo, você concorda, ele não para na odontopediatria. Com certeza. Ele vai para você. O modo com que você conversa, conta com as pessoas, que você explica tudo para os pais, que não é só vender um aparelho. Né? Na verdade, como é que funciona, né? A gente, quando está dialogando com os pais e mostrando quais são as deficiências e as qualidades que tem dentro do crescimento, desenvolvimento, posicionamento dentário, tipos de arcos. Então, assim, a gente tem que mostrar para o pai que a gente está sabendo o que está falando. Isso. E com propriedade, porque se a gente não sabe o que está falando, como que a gente vai conseguir pedir ou fazer um diagnóstico completo do tratamento ortodôntico? Porque se você não tem conhecimento daquilo que você está criando ou pedindo para fazer no futuro. Claro que a ortodontia ela tem vários segmentos. Ela vem com ortopedia, ela vem com preventivo, ela vem com corretivo. Hoje tem aparelho convencional, Invisalign. Isso. Os alinhadores. Os alinhadores que tá em alta. Então, e dentro disso, como a Tia Bela falou lá no início, né, que a segurança do odontopediatra para com o ortodontista é saber qual o melhor tratamento a ser direcionado para o seu paciente. E o melhor horário, o melhor tempo, o melhor momento para se introduzir. E eu falo assim que é tão interessante essa questão quando ele entra na minha sala, porque se o protocolo Encantamento Tia Bela também prevê que a criança precisa ser acompanhada no crescimento crânio-facial de uma forma protocolada também, é muito interessante porque quando ele entra na minha sala, ou qualquer um dos ortodontistas que trabalham na minha equipe, eles entram na minha sala para complementar alguma consulta inicial, porque aqui a gente trabalha muito assim, a criança está aqui, eu vejo que é uma criança que apresenta alguma mal-oclusão, ou que eu preciso de um olhar crítico do ortodontista, então ele vem na minha sala. E o bacana é que ele entra na minha sala com essa visão amorosa, humanizada, gentil, respeitosa, acolhedora, de quem também chega para cativar a criança que eu estou atendendo, para não cortar o protocolo e entrar um profissional dentro da minha sala que vai fazer uma avaliação ortodôntica e por não ser odontopediatra e não participar do lúdico, ele entra de uma forma mais séria, menos acolhedora, e ele quebra tudo que eu construí ao longo da consulta. E aqui não é assim, né? O que eu ensino muito às minhas alunas é que precisa ter uma equipe coesa, multidisciplinar. Até porque, independente se for só ortodontia, às vezes meu esposo, doutor Ângelo, entra na minha sala para conversar com os pais, ele também tem que entrar de uma maneira acolhedora, respeitosa também. E eu acho bacana que quando ele entra, ele traz uma folha, né? Aquela folhinha que você sempre fala, Tia Bela, eu vou conversar com a mãe aqui e tudo. E ele senta,
E enquanto eu estou lá finalizando a limpeza da criança, é um momento que a mãe, que eu já expliquei à mãe as coisas que são pertinentes, ele entra, que ele, né, vai fazer a avaliação, ou ele já fez nesse momento, e ele mostra numa folha que é o protocolo. Olha, mamãe, o arco da sua criança, explica um pouquinho, assim, algumas coisas que você fala, não precisa explicar tudo, mas eu quero que você dê uma pincelada para mostrar que existe um diferencial da ortodontia dentro da odontopediatria protocolada pelo protocolo Encantamento Tia Bela, né? A gente sabe que alguns casos não tem indicação no início agora para começar o tratamento. Mas você prepara. Mas a ideia não é você virar para o pai e falar assim, não é a hora de tratar agora. Não, é só isso. Não é só isso. É explicar por que eu não vou tratar. Porque o arco dentário está assim, dentro desse tipo de padrão. O padrão facial do seu filho é assim, assim, assado. Eu preciso fazer esse tipo de análise para confirmar o crescimento e desenvolvimento. Então, o pai não quer escutar, eu não vou tratar agora porque não é a hora. E nem vai tratar e faz isso. E faz isso porque é isso. Não, a gente tem que ter uma forma humanizada de você explicar de uma forma que ele entenda, compreenda e principalmente aceite aquilo que você está falando. Porque se você não vender de uma forma correta, vender que eu falo não é vender. Vender é aceitação, é entender o que está sendo feito, a técnica que está sendo empregada e o que de melhor você vai proporcionar para essa família. A transformação que é preciso ser feita na ortodontia naquela família, naquela criança. Isso, porque, querendo ou não, o sorriso alinhado, né? O dentinho bem posicionado, o padrão facial estabelecido. Claro que na criança a gente não vai estabelecer isso agora, mas a forma que você passa para o pai, ou para a mãe, ou o responsável de como que tem que ser feito, é a melhor saída e é a forma mais inteligente de você mostrar para o pai. Como a tia Bela estava falando, nós criamos um protocolo de ortodontia aqui na clínica, e aonde a gente explica formato do arco, padrão facial. Claro que dentro desse estudo nós selecionamos os melhores, os pontos chaves para mostrar. Por uma avaliação mais rápida ali, mais rápida, só isso. Para você não virar para o pai ou para a mãe e falar assim, ele não precisa de aparelho agora. Ou precisa entender até porque ele não precisa. Claro que você vai falar, ele não precisa de aparelho agora, mas vou fazer esse tipo de análise que você mostra para o pai que o que está sendo passado para ele é uma coisa consistente, é uma coisa assim, ideal, é uma coisa assim, peraí, eu estou no lugar certo. Isso. Meu filho, ele vem na Tia Bela, mas ele tem um acompanhamento crânio-facial ali de uma pessoa que entende que está sendo cuidadosa de informar a melhor hora de se atuar. E uma coisa, né, tio Igor, que a gente vê muito, porque ainda existe em alguns pais uma mentalidade de que a ortodontia ela só vai ser feita quando trocar todos os dentes permanentes e só vai no dentista quando tiver 12 anos. Pois é. E a ortodontia preventiva, ela veio para quebrar tudo isso. E quando você tem um profissional que chega, né, explicando, e fala em como você explica, eu gosto da sua abordagem, que você chegou, mamãe, você fala do crescimento da criança. A gente sabe que o crescimento facial das crianças, ele tem um padrão, né? Dentro desse padrão, existem algumas linhas de segmento. O profissional, eu acho, tem que definir o que é mais confortável para ele, Sim. Qual a linha que ele vai seguir, né? E é muito importante o odontopediatra estar de acordo com essa linha, porque você imagina, se vem trabalhar um ortodontista comigo que não faz ortodontia preventiva, que é a linha que eu acredito, não dá certo, gente. Então, se você é odontopediatra e acredita numa linha de ortodontia, ou em duas linhas, enfim, o que você acredita é o parceiro que você tem que procurar para colocar no consultório. Com certeza, certo. E dentro disso, criar uma coisa sólida para você passar para o pai, a mãe, o responsável, para ele entender que ali está o processo de cura, mas a cura que eu quero dizer é o tratamento em si. Porque quero levar desde a profilaxia até o tratamento ortodôntico desse futuro adolescente e futuro adulto. Porque a oclusão é saúde. Com certeza. Não é só beleza, né? A oclusão é saúde. Então, se a mãe está buscando um tratamento de prevenção com relação à doença cárie, ela também vai querer uma prevenção com relação à oclusão e o crescimento da criança ali no quesito crânio e face. Isso é extremamente importante. E aí, tio Ike, com relação a isso,
Você trabalha também no interior. Trabalho. Qual que é a cidade? Conta pra gente. Itaperuna, eu já sabia, mas interior do Rio de Janeiro. Isso, ó, isso. E aí, você nota, por exemplo, que hoje existem ainda muitos profissionais que ainda não compreenderam a importância de se ter um protocolo? Com certeza. Muita gente. As pessoas, principalmente muita gente do interior, eles ainda... O pai, a mãe trata com um dentista que não tem essa experiência com crianças e principalmente não tem um protocolo para atender criança. Então, tipo assim, geralmente o meu filho vai tratar com o meu dentista, que foi dentista do meu pai, e aí o que acontece? Acaba que uma dessas consultas, como ele não tem um protocolo para atendimento infantil, ele acaba descontrolando e atrapalhando um futuro tratamento dessa criança. Isso mesmo, porque a palavra que me vem à cabeça você falando isso se chama preparação. Isso. Cada um tem que preparar para atender o seu quadrado. Você concorda? Com certeza. Porque uma pessoa que tem uma habilidade para atender adulto, ela precisa se especializar também no atendimento de criança. E aí vem uma coisa, porque, por exemplo, o tio Ig, ele é ortodontista, mas ele não trabalha só com criança. Você atende também adultos, mas o ortodontista que se propõe a fazer ortodontia preventiva, ele não tem que trabalhar um pouco ou muito essa habilidade, porque na cadeira não é difícil? Muito. Assim, eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar, é mágico a forma como a gente aborda. Hoje mesmo eu vou trazer uma experiência de hoje. Então conta pra gente. Eu atendendo... Não precisa falar nome, mas conta. Eu atendendo uma paciente... Fui fazer um tratamento mais complexo, dentro do check-up digital, e mostrar para o pai todo o crescimento e desenvolvimento crâniofacial dessa paciente, dessa criança. E ela tem mais 2 irmãos e tratam em outro lugar. Da forma que eu abordei, que eu falei, o pai falou assim, eu posso levar esses exames para eu já trazer tudo pronto e os meninos iniciar com você? Claro que a gente tem uma ética profissional e tal, que a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente avalia e passa para o pai qual é a condição que é feita dessa forma. Claro, mas a pessoa também tem direito de querer tratar onde mas o que eu quero quer. mostrar é o seguinte, a forma como abordamos, a forma como a gente pratica é tão interessante que eu convenci ele num filho só para ele trazer os outros 2. Olha para você ver. Sem eu conhecer as outras crianças e sem até ele conhecer o meu trabalho, que eu nem iniciei o meu trabalho. Não, e fantástico isso, porque você tem um atendimento seu protocolado em passar conhecimento, recheado de humanização, de conhecimento dos pais, que faz você saber que você tem uma boa entrega. Numa linguagem fácil, e que o pai entenda o que foi falado. Exatamente. E qual foi uma das lamentações dele? Que a filha dele não conseguiu ficar com o aparelho nem 3 meses, ela mesma tirou em casa, porque ela não teve o conhecimento daquilo que ele falou, nunca passou isso que você está passando para a gente. Até porque você colocando isso, por exemplo, se ninguém passa o que você passou, você não habilita, entre aspas, o pai no quanto ele tem que ser responsável e estimular aquela criança a usar. Porque se você não explicou o pai, eu falo muito, tio Ig, que os profissionais, eles pecam numa coisa que está nas mãos deles. Ninguém quer gastar tempo explicando. Com certeza. E o que a gente faz aqui é explicar e vender a coisa sólida. Entender que 2 mais 2, com a ajuda do pai, vai virar 4. Isso. E sem a ajuda do pai, não vai virar 4. Mas por que muitos profissionais não conseguem ter a ajuda dos pais? Porque não gastou tempo explicando. Né? Eu falo que o baú de ouro está aberto para todo mundo, mas as pessoas têm preguiça. Você sabe disso, né? Que muitos profissionais não querem gastar tempo explicando, não querem gerar conhecimento de valor para os pais, querem apenas, como ele diz, né, vender o tratamento, gerar faz um diagnóstico, entrega um plano de tratamento, passa o orçamento, a pessoa paga e leva, mas não transforma. Então, você não gera pais que enxergam responsabilidade no tratamento ortodôntico. Não é verdade? Com certeza. E muitas vezes o tratamento, principalmente infantil, a gente são 3 fatores, né? Que é o profissional, a criança e o responsável, ajudar a gente nessa linha. Porque não adianta, porque até mesmo um dos melhores produtos que a gente vende,
que são os alinhadores transparentes, Invisalign. Se o pai não incentivar a criança a usar, nós não vamos adiantar nada. E como que o pai vai incentivar? A partir do momento que ele aprender conosco o que a gente está passando. A responsabilidade. E aí você falando isso entra... Gente, isso é tão fácil de visualizar. Por quê? Por que está enfronhado na mente dele toda essa questão da responsabilidade dos pais saberem o que tem que fazer? Porque isso começa na odontopediatria aqui. Então, quando a criança vem desde bebezinha aqui, ele sabe que a gente gasta tempo com a mãe no escritório, explicando a responsabilidade dos hábitos de higiene, os porquês. E quando você gasta, entre aspas, tempo com isso, você meio que garante que aqueles pais vão fazer o que tem que ser feito nesses 6 meses que a criança vai demorar para voltar no retorno. Então, volto a dizer, o tempo que a gente dedica para os pais nas consultas de orto, na consulta de odontopediatria, na consulta de adulto com os pais das crianças que tratam aqui na clínica, tudo é protocolado. Ninguém é transformado se não gera incômodo, se a gente não mostra para a pessoa que não pode ser feito porque vai causar isso, você não provoca incômodo. Outro dia eu vi uma frase muito legal, acho que você vai gostar. Não tem nada a ver com odontologia, falava muito sobre, era mais com a questão de crescimento espiritual, porque eu gosto muito disso, e aqui tem uma pessoa que também gosta muito do crescimento espiritual, acho que Deus, de alguma forma, nos uniu, né, Igor? Com certeza. E ele estava falando uma coisa, que nós somos seres que muitas vezes, quando a gente movimenta, né, a gente faz um movimento de sair da mesmice, quando a gente é incomodado. Então, ele falou uma coisa assim, olha, você pode reparar, você está sentado no sofá, vendo televisão, em cima de uma perna, já tem 2 horas, uma hora que você mexe, você sente que está tudo dormente, você quer morrer, você tem que levantar. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por essa dormência mesmo, na profissão, para a gente compreender que é ali, nesse ponto que eu estou paralisada, é que está incomodando. Então, os pais, quando a gente mostra para os pais, e incomoda os pais, aonde eles estão parados, que eles não estão fazendo as coisas como devem ser feitas, e os porquês de fazer as coisas, é que a gente consegue transformação. Porque as crianças precisam dos pais. Ah, com certeza. É fundamental, né, em tudo que a gente vai fazer, porque... Não tem jeito. Até mesmo o pai que teve um mau tratamento ortodôntico e vem conhecer o nosso protocolo, a nossa forma de tratar, ele fica encantado, porque ele lembra que falou... É uma das primeiras queixas do pai. Quando eu usei aparelho... Isso é isso. Quando eu usei e tal. E hoje nós temos N recursos tecnológicos. Eu sou muito fã da tecnologia a favor da odontologia, da ortodontia. Eu sou radiologista também. Você esqueceu de falar. Isso, né? Esqueci olha, de falar. Você vê, gente, minha equipe aqui é assim, olha, além de tudo é radiologista. Então, assim, a gente tem um fator que nos ajuda muito, porque como eu mexo muito com traçado cefalométrico, com medição, crescimento facial, então a gente tem mais propriedade para poder falar. Mas o que a gente quer trazer é que, é o que a tia Bela está falando, o ficar sentado esperando não vai resolver. E o simples que você fizer de venda é o quê? De falar para o pai, conscientizar que precisa dele, precisa da criança, precisamos todos juntos. Ajudar, né? Você está ajudando ali uma transformação. Porque a má experiência te tira... causa o trauma, né? Tanto na criança como no paciente, no pai adulto. Você falou uma coisa certa demais. Os pais também na odontopediatria falam assim, nossa, quando eu era criança, eu fui no dentista, eu morria de medo, punha o ferrinho, não tinha esse negócio de brincar de massinha, não tinha esse negócio dessa conversa que você tem, tia Bela, e tudo. Então, a gente percebe muito que os pais, eles trazem uma bagagem daquilo que eles viveram. E como o protocolo em todas as áreas aqui da clínica encanta, independente de ser só odontopediatria. Com certeza. Com certeza. E é um fator muito importante, porque profissionalmente, quando a gente sai do trabalho, a gente sai aliviado e muito satisfeito. Por quê? Porque você pode vender seu conhecimento, vender seu produto e ter laços. Laços o quê? Nossa, laços humanos, entendeu? De você poder conversar dentro claro, né? Do limite que é o consultório, do que é profissional paciente, profissional cliente, e entender que esse ciclo
tem que ser mantido porque é uma coisa que encanta as pessoas e realmente é muito encantador e vale a pena. Você eu não vou te chamar de perda de tempo, porque conhecimento nunca é perda de tempo, mas é uma coisa que você engaja todo mundo no processo e é como a gente trabalha, né, Tia Bela? Às vezes a gente está com uma dúvida, chama lá, vem cá, junta os dentistas, leva para discussão. Eu adoro, porque na sexta-feira eu falo assim, aí ele entra aqui na minha sala, ele fala com a mãe, eu chamo ele, vejo que tem alguma coisa, ele entra e fala assim, ó, mamãe, por enquanto nós não vamos fazer nada, por isso, vai explicando tudo. Aí chega lá fora, eu falo, nossa, tio Ike, você me ensina tanto, que eu já achei que você já ia atuar e tudo. Eu não sou ortodontista, eu sou odontopediatra, mas eu aprendo muito com o que ele ensina para os pais. Então, assim, igual ele está falando, é um ambiente, quando a gente procura trabalhar dentro de uma proposta de missão na profissão, é um ambiente muito gostoso e satisfatório, que mesmo em meio a uma pandemia, a uma dificuldade ainda dos pacientes voltarem, de tudo, a gente sabe que o modo que a gente trabalha, nós estamos saindo na frente. Com certeza. Do que as pessoas que não têm um protocolo, que não têm uma humanização do atendimento assim, né? Porque as coisas estão difíceis. E se você não se prepara dessa maneira, a tendência é de ficar mais difícil ainda. É trazer o diferente dentro do básico. Isso. E o que eu dentro do básico? Você entender muito bem a pessoa. Ah, entrou, saiu da sua bolha da sua casa, entrou na bolha do seu trabalho, esquece tudo lá fora, bota o seu conhecimento e você é o melhor, você vai vender o melhor. Isso. Agora, se você ficar não acreditando em você mesmo, olha, não vai ter o melhor estudo, que você não vai conseguir vender a melhor parte do tratamento, que é a satisfação do cliente e a fidelização do paciente. Exatamente. Então, você concorda comigo que eu falo sempre que saber uma boa técnica não é suficiente para você ser bem-sucedido. Você concorda? Com certeza. Você pode saber tudo, mas você não sabe como entregar. Você não tem essa habilidade interpessoal de relacionamento para poder criar, como ele falou, laços, vínculos, né? Que a pessoa passa a vir aqui porque, igual esse pai que você falou de hoje, né? Que ficou encantado e quer trazer os outros para cá. Ele é uma pessoa que você agora ocupa um espaço na mente dele, não como uma pessoa que vai desentortar os dentes das crianças, mas como uma pessoa que sabe o que está fazendo e que o pai aprovou o modo com que você faz no filho dele. Isso que encantou esse pai. Foi o que ele assistiu, né, que são os pais, a sua comunicação com a criança, com ele, foi isso que fez diferença. Talvez o outro profissional também faça um trabalho bem feito, mas o modo com que você se propôs a mostrar os porquês, o outro talvez não gastou tempo fazendo isso. E até mesmo eu mostrei o porquê de tratar o paciente de outro colega. Qual a forma que a gente faz para que quando ele faz a opção de querer transferir o tratamento para outro profissional, porque você demonstrou ética. Isso, lógico, ética. Com certeza. A gente tem uma forma de abordar isso bem cuidadosa, com muito carinho, com muita dedicação, porque nós não estamos aqui para tirar paciente de ninguém. Não, a gente não precisa. Não precisamos disso, porque o nível do nosso trabalho, como eu estou falando, é de uma forma muito especial e muito grande. E eu tenho certeza e propriedade naquilo que eu falo, porque da forma como a gente aborda a situação e como a gente fecha o nosso diagnóstico, faz com que a gente cresça profissionalmente e, principalmente, o pai aceite muito o que a gente está fazendo, porque o resultado vem. E outra coisa, você já trabalhou em outros lugares. Com certeza. Você vê uma diferença muito grande em ter uma odontopediatra, não só eu, mas todas, que atendem por um protocolo, gerando fluxo de orto para você. Faz diferença? Total. Porque como a gente compara, como é que funciona? As pessoas elas estão interessadas no tratamento, mas elas estão interessadas em ser bem acolhidas. Isso. E principalmente nesse momento de pandemia, onde está todo mundo muito estressado, está todo mundo muito sensível, com a cabeça sempre pensando o que vai ser, o que vai ser amanhã, como vai ser. E quando qualquer pessoa que te procure e você mostra solidez, mostra conhecimento, mostra amadurecimento. E o principal, a linguagem
que o responsável e a criança entendam o que você está falando, que é o mais importante. Porque também não adianta você vir, o seu conhecimento é muito grande, é vasto, mas você não sabe como passar. Você não sabe como passar. Então, você acaba não passando, porque às vezes porque tem que usar aparelho. Não é porque tem que usar aparelho. Não é porque tem, não. Tem os protocolos e a forma para a gente chegar no ter que usar o aparelho. E por que tem que usar? É uma construção de pensamento que o próprio pai fala, nossa, tem que usar. E isso vai de acordo com o início da consulta, que é quando o odontopediatra iniciou a conversa. Protocolada. Exatamente. Então, para a gente fechar aqui, nosso bate-papo, que esse é o primeiro, nós vamos conversar muito aqui ainda. Hoje, na sua vida profissional, que a gente já se conhecia antes, até de eu ter criado o protocolo Encantamento de Abela, você hoje enxerga realmente assim, que foi a melhor virada de jogo que eu dei na minha vida profissional e hoje, para você, diz muito atender com a gente. Sensacional. É incrível essa forma, porque eu acompanhei todo o processo, né? E às vezes eu brinco com a minha esposa, que eu falo, você trabalha no Dr. Kids, a gente vende bastante o trabalho de vocês, tal. Eu falei, lá a gente só não, além de tratamento, lá a gente vende conhecimento. Isso. Lá a gente respira conhecimento. Então o sentimento que a gente tem quando vem trabalhar, eu estou vindo no lugar, não estou indo trabalhar, eu estou indo absorver conhecimento. Olha que legal, e eu com vocês, assim, só tenho a agradecer. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Hoje foi com o Dr. Rumenig, tio Ig, e a dica e a tarefa que eu quero deixar para você é para você observar se na clínica que você trabalha tem ortodontista, como que está o engajamento seu, odontopediatra com ortodontista, porque é a melhor parceria para que um crie fluxo para o outro, principalmente do odontopediatra para o ortodontista. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado.